Olá, pessoal, seja bem-vindo ao programa especial da Embrapa Soja, dentro do projeto Soja Brasil Safra 24-25. Hoje vamos conversar com especialistas da Embrapa Soja para discutir um tema muito importante e que os produtores lidam diariamente no campo: riscos climáticos e a importância da agricultura de baixo carbono na construção de sistemas resilientes. Quem está aqui com a gente na tela é o pesquisador José Renato Bolsas Faria. Seja bem-vindo aqui, José Renato. E o outro convidado deste programa especial é o pesquisador Henrique De Biasi, que também aparece aqui na tela com a gente. Já já eu vou chamar os dois, vamos conversar, vamos ter um programa aí de muita conversa, muita prosa boa, para a gente tentar entender um pouquinho melhor esse tema tão importante. Mas olha só, recentemente tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP como é conhecida. Este é o principal encontro mundial para discutir o futuro do nosso planeta diante das mudanças climáticas. Por que a Conferência do Clima é tão importante para o mundo? É o que a gente vai ver. Você sabe o que é financiamento climático? É como construir uma casa. Precisamos de recursos para comprar materiais, pagar os trabalhadores e garantir que tudo seja feito corretamente. No contexto das mudanças climáticas, os países, principalmente os menos desenvolvidos, precisam de recursos para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e se adaptar a fenômenos como secas e enchentes. Esses recursos vêm de promessas feitas por países ricos para apoiar os países em desenvolvimento. No Acordo de Paris, firmado em 2015, os países desenvolvidos se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano até 2020, mas essa meta não foi atingida. Na COP27 foi criado o Fundo para Perdas e Danos, mas havia incertezas sobre como ele funcionaria e de onde viriam os recursos. Na COP28, em Dubai, uma das principais discussões foi justamente a implementação desse fundo. No entanto, o financiamento disponível ainda era muito inferior ao necessário. Apenas 790 milhões de dólares foram levantados, enquanto estudos mostram que os custos podem variar entre 100 bilhões e 400 bilhões de dólares por ano. A COP29, realizada no Azerbaijão, definiu um financiamento climático mínimo de 300 bilhões de dólares anuais até 2035, com meta de alcançar 1,3 trilhão de dólares, focando em mitigação e adaptação. Os avanços incluíram a regulação do mercado de carbono e medidas de adaptação como a transição energética. Mas os desafios persistem em financiamento e justiça climática, essenciais para enfrentar as mudanças que acontecem em todo o planeta. O financiamento climático é essencial para que o mundo enfrente a crise climática e a COP29 tem a responsabilidade de garantir que esses compromissos sejam mantidos e ampliados. Sem esse suporte, muitos países não poderão contribuir de maneira efetiva nessa luta para proteger o planeta. No vídeo, nós vimos que na COP29 foi definido um financiamento de 300 bilhões de dólares anual até 2035 para apoiar a mudança do clima. Eu já começo aqui conversando com os nossos convidados, o Henrique e o José, para saber se eles acreditam que isso é possível. Eu começo aqui pelo José Renato. Bem-vindo aqui mais uma vez vocês dois, o Henrique e o José. José Renato, por favor, quero a sua opinião. Bom, de fato, a gente está vivendo esse momento digamos assim, que a gente está observando grandes reflexos desse processo de adversidade climática. A agricultura tem sido afetada muito por isso e a gente pensa que temos que começar, já estamos muito atrasados, a tentar reverter parte desses impactos. Isso a gente pode fazer com boas práticas agronômicas. O Henrique depois vai falar com a parte de baixo carbono, acho que isso é muito importante. Mas eu acho que nem só o carbono a gente tem que estar preocupado. Eu acho que a gente tem um outro fator bastante limitante que muito vai ser afetado com essas mudanças, que é a água, certo? Então, todo esse cenário de incremento de concentração de CO2, aquecimento global, esse aquecimento promove uma maior demanda de água. Então, eu acho que o quanto antes a gente começar com boas práticas agrícolas para amenizar futuros impactos por essa falta d'água, também hoje são estratégicos, são importantes.
CO2 não é fácil da gente tirar da atmosfera, leva algum tempo, mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito, não só no CO2, mas outros gases também de efeito estufa, pelo menos deixar de emitir o máximo possível, mas já começar também a pensar na restrição de outros fatores que poderão ser limitantes ou até mais limitantes no nosso futuro, não só para a produção agropecuária, mas também para a vida da sociedade humana, a vida do homem como um todo. Então é um momento importante, eu acho que a gente já está meio atrasado a desenvolver essas ações, participar desse processo. E eu vou perguntar agora para o De Biasi, as metas estabelecidas para o financiamento climático no Acordo de Paris não foram atingidas. Como é que você vê isso? Bem-vindo. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Vai muito na linha do que o José Renato já colocou. Essas metas elas estão longe de ser cumpridas. Nós estamos aí passando por uma fase onde estamos vivenciando de maneira muito forte o efeito das mudanças climáticas, né? Principalmente no que se refere a eventos climáticos extremos, né? Nós tivemos as chuvas, a enchente no Rio Grande do Sul, como um exemplo disso, recentemente na Espanha. Hoje se fala que manter a meta de aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial é muito difícil. Provavelmente nós vamos passar desse valor. E aí, depois, se forem implementadas efetivamente essas metas, nós vamos paulatinamente reduzir, mas provavelmente nós vamos ter uma temperatura maior do que isso, né? E então o cenário realmente é bastante preocupante, e diante disso nós precisamos agir, né? E a Embrapa, nesse contexto, está agindo nas duas pontas, né? Por um lado, temos trabalhado fortemente na questão de adaptação dos sistemas de produção a essas mudanças que já estão ocorrendo, né? E de outro lado, temos trabalhado em várias ações para mitigar as emissões, principalmente na questão de programas de certificação para produtos ou sistemas de produção de baixo carbono, do qual a soja baixo carbono é um exemplo. Vou perguntar agora para o José sobre o ZARC. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona o ZARC, o que é o ZARC e qual que é a importância dele na gestão de riscos climáticos. O ZARC é um estudo agrometeorológico, né, que procura delimitar regiões de produção e época de semeadura com menor risco à exploração da cultura. É uma ferramenta hoje disponível ao produtor, de graça para o produtor usar. Hoje ele tem essa informação toda na palma da mão. E, na verdade, o ZARC ele indica o que, onde e quando plantar com menor risco, com maior probabilidade de sucesso. Então, é uma ferramenta que anualmente ela é atualizada, considera bases climáticas, digamos assim, a variabilidade climática que a gente vem observando e tem ajudado, de fato, muito ao produtor a diminuir os riscos, prejuízos da ocorrência dessa diversidade climática. Ele começou meados da década de 90, teve uma pequena evolução e, mais recentemente, ele passou por grandes mudanças, por grandes transformações. A gente começou a melhor caracterizar a água retida no solo, considerando não só o teor de argila, mas o impacto, o efeito também dos teores de silt e de areia. A gente agora está propondo uns arquiníveis de manejo, porque tudo isso aí que o Henrique falou, certo? Melhorando a mitigação, o sequestro, digamos assim, de carbono, contribuindo para o balanço de carbono, todas essas práticas, junto com o sistema plantio direto, sem revolvimento solo, palhada, cobertura, diversificação, tudo isso também ajuda a aumentar a disponibilidade de água no solo. E esse aumento da disponibilidade de água no solo, com certeza, vai amenizar e muito os impactos causados pela ocorrência de seca. Porque a soja, hoje, mais de 95% da área plantada de soja é não irrigada. E a gente tem como fonte de água a chuva e a água disponibilizada no solo. No momento que a gente usa essas boas práticas aí, que o Henrique abordou, que com o tempo, por exemplo, soja baixo carbono, a gente também vai estar
contribuindo para maior estabilidade da produção, menores riscos, maiores produtividades e, com isso, maior sustentabilidade de todo o sistema produtivo. Então, na verdade, pessoal, está tudo junto. Ações de mitigação, ações de adaptação, todas elas vão contribuir para maior sustentabilidade da produção de soja, maior estabilidade dessa produção. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer. É isso que a Embrapa está fazendo, né, José, Henrique? E é importante isso que você falou, essa engrenagem, né? Uma engrenagem, todo mundo tem que fazer sua parte, né? Não adianta só a gente, tem que ir lá na COP prometeram, tem as metas lá. Não, todos nós, né, o planeta, todo mundo, os produtores, todos nós temos que ajudar de alguma forma e entrar nessa engrenagem. A gente está falando aí agora, no caso da soja, essa engrenagem que você falou, plantio direto, o cuidado com o solo, né? Isso que você falou é muito importante. Então, a gente está aí, essa tarefa, e olha aí, como o José falou para a gente, o ZAC está aí disponível de graça aí para o pessoal, né, para que o pessoal possa utilizar essa ferramenta. Daqui a pouquinho eu volto para conversar com vocês, mas a gente vai falar agora que em 2025 a Embrapa Soja comemora meio século de história. Olha só quanta evolução no processo de produção, a pesquisa contribui aí para a produtividade e traz conhecimento tecnológico ao produtor. Vamos dar uma olhada. Desde 1975, a Embrapa Soja vem atuando no desenvolvimento de tecnologias que dão sustentação à produção da soja no Brasil. Inovamos em práticas de manejo responsável, desde a semeadura até a pós-colheita da soja. Venha conhecer nossas principais contribuições. Aprimoramento permanente do sistema plantio direto na palha, indicação de diferentes modelos e técnicas de integração lavoura-pecuária-floresta, inovações nos manejos integrados de pragas, plantas daninhas e doenças, recomendação de práticas que promovem o aumento da eficiência de uso dos fertilizantes, desenvolvimento de cultivares altamente produtivas, inoculação e co-inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio e promotoras de crescimento, tecnologias para garantir qualidade de sementes de soja, estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, soluções para colheitas eficientes, contribuição para a implantação de políticas públicas como o zoneamento agrícola de risco climático, o vazio sanitário da soja, a definição de padrões de qualidade industrial, entre outras ações. Somos responsáveis por uma das maiores coleções de soja do mundo, que preserva a variabilidade genética do grão. Temos uma infraestrutura dedicada à pesquisa e altamente qualificada. Em uma visão de futuro, estamos direcionando nossos esforços de inovação em 4 grandes eixos: genética avançada, bioinsumos, agricultura digital e soja baixo carbono. Para manter a conexão direta com o setor produtivo, a Embrapa Soja mantém uma ampla rede de parcerias no Brasil e no mundo. Sempre de portas abertas, a Embrapa Soja mantém canais de comunicação permanentes com a sociedade. Trabalhamos para uma agricultura movida à ciência, protagonista nas transformações do campo, para beneficiar toda a sociedade. Que belo trabalho, né? Esse trabalho tão importante que a Embrapa Soja faz. E para complementar o vídeo que a gente acabou de ver, a gente tem um recadinho bem importante. A gente vai ouvir agora o chefe-geral da Embrapa, Alexandre Nepomuceno. Vamos ver. Agora, em 2025, a Embrapa Soja completa 50 anos de idade, meio século trabalhando para o desenvolvimento e a sustentabilidade da cadeia produtiva de soja aqui no Brasil. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que falar naqueles 3 eixos, que é o econômico, o social e o ambiental. Se esses 3 eixos não estiverem funcionando, provavelmente a gente não vai ter uma garantia da sustentabilidade. E ao longo desses 50 anos, nós tivemos muita preocupação em garantir a produtividade da soja brasileira, enfrentando vários riscos, né? Riscos climáticos que vinham acontecendo ao longo desses anos. E cada vez mais, com as mudanças climáticas que estão aí, nós temos que estar preparados, né? Com um bom plantio direto, com o uso da fixação biológica de nitrogênio,
cada vez mais usar o manejo integrado de pragas, que além de reduzir custos, ajuda a reduzir as emissões de gás de efeito estufa, assim como o plantio direto ajuda a sequestrar carbono do solo. Então a agricultura brasileira, a sojicultura brasileira é sustentável. Então nós temos que trabalhar cada vez mais para trazer isso para os nossos produtores e temos feito isso através de eventos, de publicações e agora usando cada vez mais a era digital com os cursos à distância. Acabamos de lançar um curso de soja, de produção de soja, né, de educação à distância, para que ajudem cada vez mais os nossos produtores, né, a usar as melhores técnicas possíveis para lidar cada vez mais com esses climas, com essas situações extremas que vêm acontecendo nos últimos anos, né? Sempre aconteceram, mas com as mudanças climáticas elas estão cada vez mais frequentes, que são ou chuvas excessivas, como a gente viu na safra passada no Rio Grande do Sul, né? Ou eventos de seca, como por exemplo na safra 21-22, que só os estados do Sul, junto com o Mato Grosso do Sul, perderam mais de 16 bilhões de dólares em soja que não foi colhida devido à grande seca, que foi uma das maiores nos últimos 90 anos que aconteceu na região. Então nós temos que usar tecnologia para lidar com essas situações e é esse o papel que a Embrapa Soja tem feito nesses últimos 50 anos, nesse meio século de história. Obrigada, eu, Nepomuceno, pela parceria da Embrapa Soja, que é coordenadora, a Embrapa é coordenadora técnica do Projeto Soja Brasil, desde o início lá, há 13 anos, quando a gente começou a contar essa história também aqui no Canal Rural. E olha só, no ano que vem acontece o 10º Congresso Brasileiro de Soja, no mês de julho, em comemoração aos 50 anos da Embrapa Soja. Vai ser uma oportunidade para mostrar a outros países a forma sustentável de produzir a soja brasileira. Então fique ligado nos canais da Embrapa, que você vai ter mais informações sobre esse encontro. E a gente vai fazer agora um breve intervalo, mas a gente já volta com o programa especial da Embrapa dentro do Projeto Soja Brasil. Vamos falar de transição energética e como as mudanças climáticas estão diretamente conectadas. A gente volta já. Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio, tecnologia de verdade não se explica, você sente, é instinto. 4x4 é Mitsubishi. E Rara, agricultura é nossa vida. Intacta 2 Extend, produtividade e 2X é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvard Agribusiness School e Climatempo. E estamos de volta com o programa especial da Embrapa Soja dentro do Projeto Soja Brasil. Relembrando que a Embrapa é a coordenadora técnica do projeto. E vamos falar agora de transição energética e como as mudanças climáticas estão diretamente conectadas. Hoje, 60% das emissões de gases do efeito estufa no mundo estão relacionadas ao uso de energia. Transição energética significa reduzir o uso de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão, substituindo por fontes que emitem menos gases de efeito estufa, como a energia solar e a eólica. Mesmo sendo um desafio, a meta é diminuir as emissões de carbono e seguir o Acordo de Paris, que busca limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. Na prática, é uma verdadeira jornada da energia rumo a um mundo mais sustentável para todos. Atualmente, o Brasil já utiliza 48% de energia renovável, muito acima da média mundial de 15%. Isso mostra o potencial do país em recursos hídricos, solares e eólicos, que podem ser explorados de forma estável e eficiente. O país está avançando nesse processo. Para se ter uma ideia, nos últimos anos, o Brasil multiplicou a geração de energia solar e eólica, superando a de gás natural. Além disso, o governo se comprometeu a reduzir suas emissões em 48% até 2025 e a atingir a neutralidade de carbono até 2050. Setores da indústria e transporte, por exemplo, são grandes consumidores de energia.
Cerca de 2/3 de toda a energia consumida vem desses setores, sendo 18% em forma de eletricidade e 82% pela queima de combustíveis, como biocombustíveis e fósseis. E como é feita a transição energética? Uma transição energética eficiente precisa ser feita de maneira gradual e conjunta, com o envolvimento de diferentes empresas e nações e comunidades. Para que a transição seja eficiente, é necessário investir na diversificação das fontes de energia, na eletrificação de setores e na produção de produtos de baixo carbono, como biocombustíveis. Isso não só reduz as emissões, mas também traz novas oportunidades para o desenvolvimento econômico do Brasil. Eu estou aqui com os convidados de hoje, o José Renato e o Henrique de Biasi, e a gente vai continuar falando aí agora sobre essa transição energética e os impactos. E eu começo perguntando aqui para o José, a gente acabou de ver aqui a reportagem, esse vídeo falando que a transição energética tem que ser feita de forma gradual. Quero perguntar, José Renato, nós estamos fazendo essa tarefa certinha, estamos fazendo de forma gradual, ou a gente começou a pensar nisso há pouco tempo e quer fazer tudo ao mesmo tempo? Quero a sua opinião sobre isso. Eu acho que a gente começou de forma mais recente, certo? Apesar de que eu acho que o Brasil já tinha uma das matrizes de produção energética já melhores do mundo, né? Inclusive, vários momentos a gente enfrentou algumas dificuldades, né? Porque a nossa matriz energética era baseada basicamente, né, na produção de energia hidrelétrica. E eu lembro que algumas vezes a gente recebeu uns comunicados lá de pessoal que estava exportando matéria-prima, grãos, por exemplo, para a Europa, chegava lá e tinha a carga rejeitada porque a Europa considerava a nossa matriz energética altamente poluente. Para eles, a energia limpa era só a produção de energia nuclear. Depois aconteceram aqueles problemas todos lá em Chernobyl, vazamento, começaram a identificar onde eles estavam colocando esses dejetos nucleares, né, dentro do oceano, e aí então eles pararam um pouco com isso e começaram a aceitar a nossa matriz. Mas eu acho que o grande destaque que a gente tem hoje no Brasil, o grande diferencial que a gente tem em relação ao mundo, é a grande diversidade de um país tropical. Nós temos uma costa litorânea fantástica e pouco a gente aproveitou, pouco se estudou ainda a produção de energia em função de marés. Isso quase não tem no Brasil, mas é uma alternativa viável. Eu acho que essa parte de eólica recentemente começou a ser explorada. Então, eu sou gaúcho, né? Vi lá no Rio Grande do Sul crescer esses parques eólicos ali em regiões de muito vento, e depois isso se estendeu para quase toda a faixa litorânea do estado, está subindo para o Brasil inteiro. Lá no Nordeste a gente está vendo grandes usinas eólicas, fazendas eólicas. Eu acho que isso aí é um futuro e a dimensão do país permite isso. A outra vantagem que a gente tem, nós estamos num país tropical, com abundância de radiação solar, aproveitar melhor essa energia disponível pelo Sol. É a maior fonte de energia do mundo, energia solar. Como é que a gente pode melhor aproveitar isso e canalizar para, de repente, contribuir para aliviar um pouco essa matriz energética extremamente baseada ainda em combustíveis fósseis? Então, acho que o Brasil está numa posição privilegiada, com várias alternativas, e eu vou deixar para o Henrique aí conversar um pouco mais sobre essa produção de energia em substituição ao combustível fóssil, a contribuição que a gente pode ter com a produção de soja baixo carbono, óleos, de repente menos poluentes dentro da matriz de produção de energia. Então vamos ouvir o Henrique. O José já jogou aqui a bola para o Henrique. Vamos ouvir o que você tem a falar então para a gente. Sem dúvida nenhuma, né, a matriz energética brasileira, ela já é uma matriz que é muito mais limpa comparativamente a outros países, né? Ali em torno de 30%, as emissões no Brasil em torno de 30% relacionada à energia, à queima de combustíveis fósseis, e quando a média mundial está próxima aí dos 60%, 70%, como foi colocado. E hoje nós temos uma oportunidade muito grande de diminuir ainda mais o impacto do uso de energia nas emissões pelo uso de fontes renováveis relacionadas a matérias-primas agrícolas. Recentemente houve a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, né? Acho que foi no início de outubro desse ano, onde nessa lei do combustível do futuro, né, nós temos aí a previsão de aumento da mistura de etanol na gasolina, nós temos aí também a previsão de aumento da mistura de biodiesel
no diesel, né? Nesse caso aí de 14% para 20%. E o mais importante, né? A substituição gradual de parte do querosene de aviação, né? Fóssil, pelos chamados combustíveis sustentáveis de aviação, ou SAFs, né? A ideia é que até 2037, 10% do querosene de aviação no mercado interno brasileiro seja substituído pelo SAF. E hoje, uma das grandes alternativas para produzir esses biocombustíveis é, sem dúvida nenhuma, a soja, né? E aí é de fundamental importância que essa soja tenha sua pegada de carbono quantificada. Por quê? Porque nas bases de dados internacionais, para vocês terem uma ideia, a soja brasileira é colocada como tendo uma pegada de emissão de CO2 de 1,5 tonelada de CO2 equivalente por tonelada de grão produzido. E hoje, os resultados preliminares que se tem do próprio RenovaBio, né, do programa Soja Baixo Carbono e de outras iniciativas, né, nós vemos que, em alguns casos, essa pegada é 5 vezes menor, em torno de 300 quilos de CO2 equivalente por tonelada de grão e com possibilidade de ser ainda mais reduzida, né? Então, iniciativas de certificação da redução da emissão são essenciais para a competitividade dos biocombustíveis brasileiros. E eu vou perguntar aqui para o Henrique agora, você falou, a gente estava conversando, logo que a gente voltou desse bloco, o José falou para a gente que não foi feito de forma gradual, e é justamente porque a gente não fez esse trabalho de forma gradual que a gente talvez não vá conseguir essa meta e vai ter aquele aquecimento que você falou lá no início do programa, que a gente não vai conseguir, a princípio, atingir essa meta de redução do aquecimento. Deveria ter sido feito de uma forma mais gradual e há mais tempo esse trabalho de mitigação? Não, sem dúvida nenhuma, e isso principalmente em nível mundial, né? Se nós formos ver no Brasil, esse processo de substituição dos combustíveis fósseis pela energia de biomassa começou lá na época do pró-álcool, né? Ele vem, não, se intensificou nos últimos anos, né? Mas, de certa forma, o Brasil já vem trabalhando isso há mais tempo. O grande problema que o Zé Renato colocou é em nível mundial, né? Que nós estamos extremamente atrasados, né? E, às vezes, nós observamos nos discursos, né, uma incoerência entre o discurso e a prática, né? Você vê países que nos cobram fortemente pela questão das emissões pela mudança de uso da terra, né, ocasionada pelo desmatamento, que na verdade, até eu quero fazer um parênteses aqui, né, não estou aqui defendendo o desmatamento, não é isso, mas se você for ver em termos de emissões globais, o desmatamento que ocorre, a mudança de uso da terra que ocorre no Brasil contribui para menos de 2% das emissões globais, né? Enquanto o combustível fóssil é 60%, como foi colocado. Então, muitas vezes você coloca uma cortina de fumaça, né? Tentando desviar o foco do que realmente é importante atacar, que são os combustíveis fósseis, que é a matriz energética, e puxando isso para outro aspecto que é importante, tem outros impactos negativos, né, do desmatamento, mas que, em termos de emissões, comparado com combustíveis fósseis, é uma proporção bastante pequena. Quero perguntar aqui para o José, quais os fatores de risco climáticos são considerados com o ZARC? Vamos explicar um pouquinho isso. Bom, o ZARC hoje ele tem para mais de 40 culturas, né? Então, cada cultura tem os seus fatores de risco associados. Algumas culturas de inverno, geada é mais forte. Culturas de verão, sem dúvida, a seca, a ocorrência de deficiência hídrica é o fator mais relevante. Então, para a cultura da soja, o fator mais relevante é a seca. E a gente estima, em função de séries de bases climáticas diárias, certo? De longo período, no mínimo 30 anos, em função das condições de disponibilidade de água no solo, do ciclo da cultura, das fases de maior exigência de água, do quanto cada fase exige de água.
para a cultura, a gente estima, então, quanto que daquela demanda de água está sendo atendida pela disponibilidade de água vinda da chuva e da água no solo. Então, para culturas de verão, como a soja, o principal fator de risco é, sem dúvida, a seca. A gente mostrou ali, o doutor Nepomuceno mostrando, né, as perdas que a gente teve, safra 21, 22. Recentemente, a gente publicou, saiu essa semana, foi publicado um trabalho, né, em que a gente faz um levantamento das perdas por seca nas últimas 50 safras, não só no sul, que geralmente a gente pensa que é só o sul que perde, não, de todo o Brasil. E a gente fica assustado vendo que essas perdas acontecem e que elas estão ficando cada vez mais frequentes e significativas, não só no sul, mas no restante do país também. Áreas que até então não eram afetadas por perda, como o sul de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso já começando a ser afetada também pela disponibilidade hídrica. A gente mostra isso, reflete isso bem nessa avaliação das últimas 50 safras de soja em todo o Brasil. Então, de fato, o fator mais importante é a seca. A gente tem em algumas regiões também algum peso, alguma consideração com relação à chuva na colheita, onde afeta basicamente a qualidade da produção, mas para a soja esses seriam os principais fatores. Os ARC 6, níveis de água disponíveis. Explica um pouquinho para a gente isso, como é que funciona. Tá. Os ARC, quando a gente começou a trabalhar com os ARC, foi na década de 90, né? Os trabalhos começaram em 94, o primeiro ARC publicado foi em 96, e a gente não tinha naquele momento todas essas ferramentas que a gente tem hoje, de informática, de monitoramento, o número de estações meteorológicas, por exemplo, que a gente trabalhava em todo o Brasil, para ter uma ideia, naquela época era pouco mais de 400 estações com séries diárias de 30 anos, eram 418 estações mais precisamente. Para ter uma ideia, hoje a gente trabalha com uma série de 11 mil pontos de dados climáticos em todo o Brasil, e desses 11 mil a gente seleciona e trabalha com certeza uma base bem consistente com 3.000, um pouco mais de 3.500 estações, certo? E naquela ocasião a gente tinha muita dificuldade em caracterização dos solos. Era difícil de conseguir um mapa de solo com boa representatividade, numa escala mais localizada em que a gente pudesse dimensionar melhor a contribuição do solo no aporte de água para o sistema. Então se desenvolveu, ou se pensou em criar uma alternativa, onde a gente definia a retenção de água, a disponibilidade de água no solo, em função de 3 classes de solo, de água disponível, basicamente em função de argila. Eram os famosos solos tipo 1, 2, 3, que até hoje ainda é usado para a maioria das culturas. Soja foi a primeira a migrar para esse 6ADs, mas até hoje a gente usa essas 3 classes de água disponível. E essa água disponível era definida basicamente em função do teor de argila. Solos com mais de 35% de argila eram solos tipo 3, tidos como de alta retenção de água, e solos com menos de 15% de argila eram solos mais arenosos, menor retenção de água, solos, digamos assim, de pior qualidade hídrica. E isso veio desde 96 até 2022, quando então, em parceria, começaram a investir no trabalho dos ARC, por algum dinheiro para a gente fazer pesquisa, e a Embrapa Solos propôs, então, que a gente começasse a fazer essa caracterização da água disponível, não só em função do teor de argila, mas em função do teor de argila, silt e areia. E, de fato, a gente viu que isso era muito mais significativo, porque a gente já estava observando no campo que nem sempre um solo de textura mais argilosa permitia maior disponibilidade de água. Muito problema de compactação, de estruturação desse solo, e, na verdade, isso às vezes passava a ser mais usado como um fator de especulação imobiliária do que, de fato, redução de risco. E agora a gente vai voltar a falar de soja de baixo carbono. Eu quero saber como é que ele impacta diretamente o dia a dia do produtor. Vou fazer essa pergunta aqui para o Henrique de Biasi. A gente já falou lá no primeiro bloco também sobre a questão ali da sustentabilidade, desse impacto, dos selos, as certificações. Queria que você falasse um pouquinho melhor para a gente, explicasse um pouquinho melhor. Os selos, né, e dentro desses entra o que vai ser atribuído via a metodologia que está sendo desenvolvida no programa Soja Baixo Carbono, eles não têm um impacto muito grande no dia a dia do produtor, porque eles são embasados no uso de boas práticas agrícolas, no uso pleno dessas boas práticas agrícolas, as quais o produtor
a grande maioria delas ele já conhece. Então, são práticas como o sistema plantio direto, a inoculação, co-inoculação, substituição dos insumos dos defensivos agrícolas químicos por defensivos biológicos, né, por bioinsumos, o manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, e todas as práticas de manejo que aumentam a produtividade. Então, quando o produtor aumenta a produtividade, reduzindo ou mantendo o uso de insumos, ele está reduzindo a pegada de carbono, ele está contribuindo, então, para a redução das emissões por tonelada de grão, e a partir daí ele se candidata ao selo de soja baixo carbono. É um processo também em que a auditoria das informações que vão ser colocadas na plataforma para atribuir esse selo é feita por uma empresa certificadora, então uma auditoria independente de terceira parte, não é da Embrapa e nem relacionada ao interessado né, no selo, né? E o grande diferencial é justamente os 50 anos de conhecimento gerados pela Embrapa Soja. Então, todos os critérios que estão sendo colocados nessa certificação têm base científica, né? E isso é importante, porque nós temos muitos processos de certificação, de contabilidade de carbono, né, que não tem essa base científica e que acaba dando margem para se falar no chamado greenwashing, né? Que é realmente tentar obter valores em cima de números que não têm uma base científica. E o que o produtor pode ganhar com isso, né? O produtor que adotar a partir de 2026, quando a certificação vai estar disponível no mercado, o produtor que optar a ser certificado, ou em toda a área, ou em parte da área, o que ele pode ter de benefício? O primeiro benefício é que ele vai estar adotando as boas práticas agrícolas, e como foi falado aqui, né, pelo Zé Renato, por mim, e durante todo o programa aí, quando se utiliza essas boas práticas, nós temos maior produtividade, menor custo e também menor risco, principalmente em anos com ocorrência de déficit hídrico. Então, esse é o primeiro grande benefício para o produtor. O segundo benefício é exatamente o possível acesso a condições mais favoráveis de taxas de juros, de seguro agrícola, até mesmo via essa iniciativa dos ARC níveis de manejo, já que as duas ações se conversam. Temos também a possibilidade, né, de agregar valor via bonificações, pagamento de prêmios, né, pelos compradores de soja. Hoje, se você for olhar, os grandes compradores de soja, eles têm grandes metas de redução formalizadas no SBTi, né? Tem aí indústrias, né, compradores de soja que têm uma meta de reduzir em 40% as emissões no escopo 3 deles, que seriam na matéria-prima que eles compram, no caso da soja, até 2035. Então, se eles querem uma soja, né, com menor pegada para atingir as metas deles e assim atender a política ESG deles, eles vão ter que, né, incentivar isso, e uma forma pode ser o pagamento de prêmio para quem tem essa soja baixo carbono. E um segmento de especial interesse para a soja baixo carbono é justamente o segmento dos biocombustíveis, principalmente o SAF. Henrique, José, o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, você já falou aí da pesquisa, né, com embasamento científico. A gente já falou no bloco anterior sobre os 50 anos da Embrapa Soja, que vai ser comemorado em 2025. Eu quero perguntar, antes de encerrar, para cada um de vocês, começo com o José, falando aí dessa importância do trabalho da Embrapa Soja, né, junto ao produtor, junto ao país, junto ao mundo de uma forma geral, levando essa pesquisa, essa informação. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Começo com você, José. Joia. Não, de fato, eu acho que a contribuição da Embrapa é notória. O que acho que a gente tem que falar é que não foi só devido à Embrapa. Eu acho que, na verdade, o Brasil foi privilegiado. Nós temos condições edafoclimáticas, de solo e clima, fantástico para produzir 2, 3 safras por ano. Poucos lugares no mundo têm isso. Nós temos um produtor arrojado, empreendedor, que investe, quer arriscar, se forma sozinha ou associativa. As cooperativas foram um passo importante para o desenvolvimento, para o sucesso
da agropecuária. E nós temos também a pesquisa que contribuiu, trazendo soluções para os problemas identificados à medida que a área plantada crescesse. Então, a gente parte de 4, 5 milhões de hectares, quando a Embrapa foi criada, e hoje quase 50 milhões de hectares. Então, fantástico. E não foi sozinha a Embrapa. Ela teve a participação, sempre trabalhou junto com institutos estaduais de pesquisa, contribuição importante, não podemos esquecer IAC, IAPAR, FEPAGro, vários outros institutos estaduais de pesquisa que muito contribuíram. As universidades, quanto conhecimento, quanto massa humana essas universidades formaram, estão hoje dentro dos quadros da Embrapa, dos quadros de outras instituições de pesquisa, a parceria com a iniciativa privada, quantas empresas se associaram a gente para desenvolver pesquisa. Eu acho, então, que o grande diferencial da Embrapa Soja foi, de repente, essa rede de parceria que permitiu integrar conhecimento das mais diversas áreas, certo? E apresentar soluções concretas ao produtor, procurar resolver aquele problema que estava surgindo naquele momento. Então, acho que isso é o grande diferencial. E uma proximidade, sempre buscou uma proximidade com o produtor. Muitas vezes não se conseguiu, porque não se tinha perna. E aí vem outro elo importante desses três, que eu falei, né, que sou responsável pelo sucesso da agropecuária, condição climática no Brasil, o empreendedorismo do produtor e do cooperativismo, a pesquisa e o ensino e a mídia. Eu acho que a mídia também tem um papel fundamental na forma de levar para os locais mais remotos aquela informação mais atualizada, aquele conhecimento, aquela discussão que, sem dúvida, muito contribuíram, muito fazem, digamos assim, o produtor adotar alguma prática. E hoje a gente digamos assim, se consistir não tenho dúvida, no produtor agrícola mais sustentável do mundo. A sustentabilidade do nosso sistema de produção, nenhum outro país do mundo tem. A gente tem que fazer isso que o Henrique falou, mostrar para o mundo o quão sustentável a gente é. E eu fico triste que muitas vezes, dentro do próprio país, a gente questiona isso. A gente chega e impõe à produção agrícola uma culpa que não é dela, que ela não é só ela responsável. Pelo contrário, eu acho que hoje a agricultura, a área agrícola, responde por quase 30% do PIB brasileiro. Se não fosse a agropecuária, se não fosse a agricultura brasileira, o que seria do Brasil? O que seria de outras partes do mundo também com relação à dependência de alimento? Acho que isso é importante destacar e não existe legislação mais severa para a produção agrícola que no Brasil. E os sistemas de produção brasileiros são altamente sustentáveis sobre o aspecto econômico, social e ambiental. Econômico, que sustenta a economia do país. Social, porque trouxe desenvolvimento para várias regiões que nem existiam, nem eram consideradas. Viu o exemplo do Mato Grosso, quantas regiões surgiram lá, hoje com o IDH lá em cima. Certo? E sobre o aspecto ambiental, a contribuição do país, da produção agrícola, tem sido altamente significativa. Então, muita gente fala, soja. Muito da produtividade de soja também foi beneficiada com esse aumento do CO2. Sendo uma planta C3, quanto maior a concentração de CO2, também aumenta a produção. E todo esse trabalho feito agora com soja baixo carbono, a gente vai mostrar isso aí, que de repente a gente tem uma contribuição muito boa para reduzir esse carbono da atmosfera. A gente tem que mostrar isso para a sociedade, mostrar isso para o mundo e mostrar que, de fato, a gente teve condições, a gente foi competente para juntos resolver os principais problemas que a gente teve na agropecuária. E a Embrapa nada mais é do que um polo catalisador de tudo isso, juntando todos esses esforços e transferindo isso para o produtor, para de fato a gente ser essa potência agrícola que o Brasil se consolidou nos dias de hoje. Agora eu quero ouvir então José aqui falando bonito aqui para a gente, falando um pouquinho desses pilares todos. Quero ouvir agora o Henrique também falando um pouquinho desses 50 anos da Embrapa Soja. Eu acho que o papel que a Embrapa Soja tem cumprido nesses 50 anos, né, pode ser talvez resumido por um dado que recentemente foi publicado pela Embrapa, né, onde se chegou à conclusão, né, que todas as tecnologias que foram desenvolvidas para a produção de soja no Brasil durante todos esses anos, né, eles permitiram um efeito poupa-terra de 70 milhões de hectares. Então, se nós não tivéssemos tido todos os avanços tecnológicos que ocorreram nos últimos anos, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias
e que o Zé Renato colocou muito bem, não foi só a Embrapa, isso aí é resultado de uma grande rede de pesquisa que envolve universidades, institutos estaduais de pesquisa, empresas privadas, cooperativas, associações de produtores e assim por diante. Se não fosse esse arcabouço, né, de tecnologias desenvolvidas nessa rede, nós teríamos que ter uma área cultivada 70 milhões de hectares maior para ter a mesma produção de soja, né? Provavelmente isso avançaria em áreas de floresta nativa, aumentando o desmatamento. Então, isso mostra, né, com esse número bastante simples, a importância da Embrapa e dos parceiros dessa rede, né? Que desenvolveram essas tecnologias que possibilitaram, então, a soja hoje ser a grande commodity, o grande drive do agronegócio brasileiro, gerando sustentabilidade econômica, social e ambiental, como colocado pelo José Renato. Quero agradecer, então, aqui a participação do Henrique, do José, representando a Embrapa Soja, parabenizar por esses 50 anos, agradecer aí o que vocês também falaram, né, dessa parceria com a imprensa. A gente se coloca aqui, o Canal Rural, muito feliz de ter a coordenação técnica da Embrapa no projeto Soja Brasil, em especial, mas em outros projetos dentro do Canal Rural, como um todo, essa parceria com a gente é muito importante ter a chancela Embrapa. A gente sabe que é um trabalho de pesquisa importante para o Brasil e para o mundo. Então, mais uma vez, parabéns à Embrapa Soja, obrigada pela parceria com a gente aqui com o Projeto Soja Brasil, Canal Rural, e obrigada a vocês dois aí, dois representantes aí da pesquisa da Embrapa. Obrigada, viu, Henrique? José, voltem mais vezes com a gente aqui, tá bom? E olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o site do Projeto Soja Brasil. Todos os dias a gente atualiza lá na nossa plataforma do Canal Rural com notícias sobre mercado, política, clima e histórias de produtores rurais de vários estados do Brasil. Acesse o QR Code e fique atento a todas essas informações que a gente traz para você diariamente. A gente acabou de falar sobre isso, o quanto a informação é importante para o produtor brasileiro, e é isso que o Soja Brasil quer fazer, levar informação para você. E eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa especial da Embrapa Soja aí completando 50 anos, esse programa aí também com a nossa parceira coordenadora técnica do projeto. Aproveitar para dizer que além do site, a cada 15 dias tem o programa Soja Brasil, sextas, à 1h30 da tarde, também com a coordenação técnica da Embrapa. Temos também o Instagram, @Projeto Soja BR, vai lá que tem muita informação para você. Muito obrigado e até a próxima! Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio: tecnologia de verdade não se explica, você sente, é instinto. 4x4 é Mitsubishi. E Rara, agricultura é nossa vida. Intacta 2 Extend, produtividade e 2x é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvem Agribusiness School e Climatempo.